Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Geologia pra explicar, ou o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber. Olá pessoal, bom dia. Estou aqui mais uma vez para nós darmos continuidade ao nosso assunto sobre a origem da vida, capítulo 7. Então, gente, professora Rai aqui com vocês de novo, representando o professor AJ, professora Carminha Mendes, professora Fatinha e a professora Vanessa. Então, gente, na nossa última aula, nós vimos sobre o surgimento dos primeiros seres procariontes e o surgimento dos primeiros seres eucariontes. Nessa aula, nós vamos iniciar na página 157 e finalizar até na página 163. Nós vamos ver hoje sobre multicelularidade, o surgimento dos multicelulares eucariontes. O que são os seres multicelulares, gente? Seres multicelulares, eles são formados por mais de uma célula. Então, são os seres multicelulares. E hoje nós vamos ver os multicelulares eucariontes. Então, gente, como se deu o surgimento dos multicelulares eucariontes? A origem deles, pessoal, foi um grande evento evolutivo na história da vida. O surgimento dos multicelulares eucariontes. Então, supõe-se que a multicelularidade ela tenha surgido de forma independente, a partir de grupos distintos de unicelulares eucariontes, cujas células elas teriam ficado unidas após sucessivas divisões celulares. Então, depois de diversas divisões celulares, deu origem aos seres multicelulares. Outro evento também bem importante com relação ao surgimento dos multicelulares eucariontes, fala que os primeiros fósseis de multicelulares eucariontes, eles são de animais e vegetais marinhos. As plantas, elas evoluíram muito provavelmente a partir de algas verdes unicelulares. Fungos e animais, gente, também são multicelulares. Eles surgiram de unicelulares heterótrofos. Evidências moleculares indicam que os fungos eles são mais aparentados com os animais do que com as plantas. Então, aqui são alguns eventos importantes com relação aos seres os multicelulares. A origem da multicelularidade, dando continuidade. Os ancestrais dos organismos multicelulares, eles seriam simples, agregados de seres unicelulares que formavam estruturas designadas colônias. Inicialmente, todas as células da colônia desempenhavam a mesma função. Ao longo do tempo, algumas células ter-se-ão especializado em determinadas funções. Como ocorre essa diferenciação celular? A diferenciação celular e especialização, em que se verifica a interdependência funcional e estrutural das células, ter se acentuado no discurso da evolução, originando seres multicelulares. Então, supõe-se que a origem dos multicelulares elas tenha vindo de seres unicelulares.
O que a multicelularidade ela vai permitir aos organismos? Então, gente, a multicelularidade ela permite aos seres aumentar a dimensão, vai reduzir a taxa metabólica, aumentar a especialização celular, também vai ampliar a independência em relação ao ambiente. Os seres multicelulares, eles têm mais independência em relação ao ambiente. Agora, nós vamos ver aí na página 158, que fala sobre a dinâmica da Terra e a vida ao longo do tempo. Pessoal, aqui, no estudo da dinâmica da Terra, vai envolver conceitos de várias áreas, como geografia e física. Então, gente, é por isso que é importante nós iremos perceber como a construção do conhecimento ela é feita de maneira interdisciplinar, porque nós estamos aqui na biologia, nossa disciplina aqui é a biologia. Porém, tem inúmeras outras áreas, no caso aqui nós vamos ter física, geografia, então tem que ter uma interdisciplinaridade nas disciplinas. Temos que ter conhecimento de várias outras disciplinas. A diversidade atual de seres vivos é muito grande, mas nem sempre foi igual a que nós temos hoje. Por quê, gente? Com base em registro que os seres vivos deixaram, principalmente as rochas, sob a forma de fósseis, e em estudos das mudanças das condições ambientais, pelas quais o nosso planeta passou até os dias de hoje, os cientistas, pessoal, eles dividem o tempo geológico em eras. Essas eras elas são subdivididas em períodos, e esses períodos eles são formados por épocas. Então, as mudanças na composição da fauna e da flora de nosso planeta, ao longo do tempo, foram acompanhadas também de profundas mudanças climáticas e por alterações na crosta terrestre, e foi e ainda é um planeta em transformação. Então, nosso planeta ele está sempre em transformação. É justamente aqui a dinâmica da Terra e da vida ao longo do tempo. Agora nós vamos falar sobre a teoria da tectônica de placas. Gente, é bem interessante nós sabermos que a distribuição dos mares e das terras mudou muito ao longo da evolução do planeta. A litosfera, vamos falar agora sobre aqui a litosfera. O que é a litosfera? Ela é a camada mais externa da Terra. Ela é formada por cerca de 20 placas litosféricas que ficam sobre um manto. Algumas dessas placas, elas contêm áreas submersas e apenas algumas áreas emersas, as quais formam ilhas, que é o caso da placa do Pacífico. Aqui, segundo a teoria da tectônica de placas, a superfície sólida da Terra, caso a litosfera, ela encontra-se dividida em várias placas litosféricas ou tectônicas, que se movem. A teoria da deriva continental admitia o movimento dos continentes. A teoria da tectônica de placas é um modelo que admite o movimento da litosfera, que flutua sobre o manto quente e semifluido. Como se dá o movimento das placas litosféricas? Aqui nós temos um resumo. O magma do manto, situado sobre a litosfera, ascende à superfície através do rifle. Vocês estão vendo aqui, ó. Ao atingir a superfície, esse magma arrefere-se e empurra as placas de cada lado da dorsal em sentidos opostos, em direção às margens dos continentes, como vocês estão vendo aqui no desenho. Os continentes opostos. Aqui, ó. À medida que o novo fundo do oceano se produz, os mais antigos mergulha e funde-se na zona de subdução. Dá-se assim a destruição da placa oceânica. O material fundido ascende. Este movimento ocorre continuamente
E esse movimento, gente, ele deve-se às correntes de convecção de manto. Então, aqui nós temos um exemplo de como se dá o movimento das placas litosféricas. Agora, pessoal, nós iremos ver na página 160 o tempo geológico da Terra. O tempo geológico, né, que eu falei para vocês que os cientistas eles dividem o tempo geológico em eras, as quais essas eras elas divididas em períodos que são formados por épocas. São subdivididas, ok? Eras geológicas. A geologia ela divide o tempo de formação da Terra em eras geológicas. Eras que duram de milhares até milhões de anos. Vamos ver um pouco de cada. Iremos ver aqui a era arqueozoica. Quais foram os eventos que ocorreram nesta era arqueozoica? Com início aproximadamente de 4 bilhões de anos atrás, esta era, pessoal, ela é caracterizada pela formação da crosta terrestre, em que se surgem os escudos cristalinos e rochas magmáticas. Outro evento que aconteceu também nesta era, o planeta Terra era umas 3 vezes mais quente do que é hoje, além de ser constantemente atingida por terremotos e existirem milhares de vulcões em sua superfície, então na era arqueozoica. Agora vamos ver a era primitiva ou protezoica, ou também pré-cambriana. Ela teve início aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás e se concretizou cerca de 550 milhões de anos. O que ocorreu nesta era, gente? Ocorreu o deslocamento do magma do interior para a superfície da Terra, que deu origem aos enormes depósitos de minerais. Foi neste período também, gente, que começou a se formar a camada de ozônio, que protege a Terra dos raios solares, né? Nós vimos isso aí quando nós falamos sobre o efeito estufa. E também possibilitou o surgimento de vidas mais complexas. Quais são esses surgimentos dessas vidas mais complexas? Os organismos multicelulares, como eu expliquei para vocês, possuem mais de uma célula. Foi nessa era também que aconteceu a formação dos continentes e ocorreu o acúmulo de oxigênio na litosfera. Acúmulo de oxigênio, geração de vida, né? Agora nós vamos ver a era paleozoica. Aconteceu de 550 a 250 milhões de anos atrás. Foi o período em que a Terra passou por grandes transformações. Começa a surgir nos mares os primeiros animais vertebrados nesta época. É como durante esse período disse que os peixes começaram a sair das águas, foram formados os primeiros animais anfíbios, na era paleozoica. Neste período também, outro evento importante. Neste período, os continentes eles estavam todos juntos, fato que ficou conhecido como Pangeia, na era paleozoica. Nessa era geológica também se caracteriza pela formação de rochas sedimentares e metamórficas, formando grandes florestas e milhares de espécies de inseto e também de répteis surgiram no final desta época. Este último dando origem aos dinossauros. Então, na era paleozoica. Agora nós vamos ver a era mesozoica, que iniciou-se cerca de 250 milhões de anos atrás. Ela ficou marcada pelo intenso vulcanismo. Tinha intensos vulcões nesta era. E também pelo processo de sedimentação no fundo marinho, originando as jazidas petrolíferas. Então, pessoal, foi nessa era também que houve a separação da Pangeia, o surgimento definitivo dos dinossauros. Nessa era que teve o surgimento dos dinossauros, surgimento de animais mamíferos, as plantas começaram a ter flores, na era mesozoica. Agora, a era cenozoica. Foi nessa era que ocorreu a extinção dos dinossauros. Então,
Na Mesozoica teve início dos dinossauros e na Cenozoica ocorreu a extinção dos dinossauros. E ela é dividida em 2 períodos, a Era Cenozoica. Ela é dividida no período terciário e no período quaternário. No terciário, há aproximadamente 60 milhões de anos atrás, e foi caracterizado pelo intenso movimento da crosta terrestre, que originou os dobramentos modernos, como as cadeias montanhosas. Foi nesse tempo que aves, mamíferos, além dos primatas, que surgiram várias espécies, como os mamíferos e os primatas também, né? Além dos primatas, que também são mamíferos. O outro período dentro da Cenozoica foi o quaternário, que caracterizou-se pelo surgimento de grandes glaciações, oceanos, a atual formação dos continentes e também o surgimento do homem. Foi na Era Cenozoica. Então, gente, qual é a conclusão do tempo geológico da Terra? A Terra, desde o começo de tudo, com a formação das primeiras rochas magmáticas, a Terra ela vem em estado em constante mudança, evoluído ou não. Há 2 milhões de anos atrás ainda não haveria a espécie humana e seria então consolidada a forma dos continentes e oceanos que temos hoje, de modo lento e não pragmático, passando por diferentes eras e divisões continentais, onde inicialmente foi se dividindo e tomando formas diferentes de relevo. Assim, gente, nós podemos ver que o mundo ainda continua a ter seus continentes sendo separados, né, como nós sabemos, mesmo que lentamente, e suas formas de relevo modificadas. As formas de relevo, o planeta, ele continua em alterações, em mudanças, mesmo que sejam lentas, mas as mudanças ocorrem após mais anos e anos. Isso se o mundo sobreviver a todos os fins de mundo previstos até lá, né? Então é bem interessante esse estudo sobre as eras. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula, surgimento dos multicelulares eucariontes e a dinâmica da Terra e da vida ao longo do tempo. Espero que vocês tenham tido um bom proveito. Finalizamos o nosso conteúdo de origem da vida, nosso capítulo 7. Tivemos 4 aulas, não foi esse mês? Agora até a revisão, viu? Teremos mais uma revisão, com vocês. Espero que todos tenham um bom êxito nas provas. E a nossa frase motivacional: nunca deixe de acreditar em dias melhores, porque milagres acontecem todos os dias. Então, o momento que nós estamos vivendo, infelizmente não é muito bom, mas vamos acreditar que dias melhores virão, com fé em Deus. Bom dia para todos, um bom dia com alegria. Tchau e até a próxima. Da fonte da vida, onde